Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Vamos aprender um pouco mais sobre Deus e sobre as histórias da Bíblia. Vamos ver o que nós temos para aprender hoje? Mas antes, nós vamos orar. Fechem bem os olhinhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, querido Deus, por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Queremos te pedir que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, para aprender um pouco mais de ti no dia de hoje. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aprendendo sobre a história de Davi e sobre a história do rei Saul. Nessa parte da história de hoje, nós temos a base bíblica em 1 Samuel, capítulo 29 e capítulo 31. Saul desobedeceu a Deus e fez muitas escolhas erradas, mas finalmente ele reconheceu que Davi era o escolhido de Deus e prometeu deixá-lo em paz. E foi logo após ele deixar Davi em paz que ele morreu. Nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos estudar sobre a morte de Saul. Davi na terra dos filisteus. Davi não confiou na promessa do rei Saul, que ele falou que ia deixar o Davi sossegado, e ele decidiu estar entre os inimigos do seu povo, pois por isso ele estava enfrentando um problema muito grande. Ele ficou na terra dos filisteus. O ataque dos amalequitas. Depois de 2 dias de viagem, Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, a cidade onde moravam. Que susto que eles levaram! A cidade tinha sido saqueada e queimada pelos amalequitas. Mulheres e crianças foram levadas como escravas. O gado e as ovelhas e os mantimentos foram roubados. Que situação triste, não é mesmo? Os soldados ficaram tão amargurados por causa das suas famílias que eles queriam apedrejar Davi. O que Davi poderia fazer nessa situação? Ele correu do rei Saul, porque o rei Saul maltratava ele. E aí ele foi se esconder, ficar com um povo que era o inimigo. E aí, o que ele poderia fazer nesse momento? O que você faz quando você tem alguma dificuldade? Nesse caso, Davi orou a Deus e Deus o reanimou e deu coragem. É até o versículo de hoje, essa parte da história. O versículo de hoje fica em 1 Samuel, capítulo 36. Pegue lá a sua Bíblia. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos mais uma vez? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sempre que você passar por alguma dificuldade, seja na escola, seja na sua casa, você vai pedir para Deus te ajudar. E olha, nessa situação difícil que Davi estava, ele orou a Deus e Deus o reanimou. Vamos para mais uma parte. A derrota dos amalequitas. Davi ele era muito poderoso, né? Deus mandou que fosse atrás dos amalequitas. Ele reuniu os 600 homens e obedeceu a ordem do Senhor. Ele era obediente e corajoso.
Quando eles chegaram num riacho, alguns deles ficaram ali, porque eles estavam cansados. Davi e 400 homens continuaram perseguindo os amalequitas. No caminho, encontraram um rapaz com roupas rasgadas. Ele estava cansado e com fome, pois lhe deram comida e o rapaz ficou forte novamente. Então Davi perguntou: quem é você? Eu fui abandonado porque estava doente e mal podia andar. Davi pediu: conte-nos então onde estão os amalequitas. Se você não me matar e nem me entregar aos amalequitas, eu levo vocês até eles. Eles fizeram um acordo e Davi concordou. À noite encontraram os amalequitas bebendo, comendo e felizes com o que tinham roubado. Davi e os seus homens esperaram o sol nascer para atacar os inimigos. A batalha durou o dia todo, até anoitecer, e os amalequitas foram derrotados. Davi e os seus homens libertaram as mulheres e as crianças e recuperaram tudo que tinha sido roubado. Olha que maravilha! Deus cumpriu a sua promessa e deu a vitória. Valeu a pena Davi buscar ao Senhor. Sempre vale a pena. Converse com Deus sobre os seus problemas. Peça a Ele ajuda, porque vale a pena confiar no Senhor. Nessa parte da história, nós vamos ver sobre a última batalha de Saul. Enquanto Davi estava salvando seu povo dos amalequitas, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus. Saul e seus 3 filhos também foram para a batalha. Os filhos morreram e Saul ficou gravemente ferido. Como ele não queria se tornar prisioneiro dos filisteus, o rei Saul pediu que um servo o matasse, só que ele não concordou. Então, ele se jogou sobre a sua espada e morreu. Nessa parte da história aqui, Davi recebe a notícia de que o rei Saul havia morrido e os seus filhos também. E ele ficou triste com essa notícia. Por quê? Porque mesmo Saul tendo feito coisas horríveis com ele desejava o bem para o Saul e para a sua família. É assim que nós temos que ter em nossa mente e em nosso coração. Mesmo as pessoas que façam mal para nós, que fazem coisas horríveis para nós, nós temos que orar a Deus e pedir que Deus continue abençoando essas pessoas. Nós temos que desejar o bem, mesmo para quem nos faz mal. Essa parte da história nos ensina isso. Davi ficou triste com a notícia de que o rei Saul havia morrido e os seus filhos também. Vamos ter em nosso coração, pedir a Deus que nos ajude a desejar o bem para todas as pessoas, mas também até para aquelas que nos fazem mal. Esse versículo fica em 1 Samuel 36. Davi, durante as batalhas, se reanimou no Senhor seu Deus. Mesmo diante das dificuldades, vamos orar a Deus e pedir ajuda para Deus nos dar força. Mais uma vez, esse versículo, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 1 Samuel 36. Você deve ser como Davi. Mesmo que alguém faça mal para você, você deve desejar o melhor para ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa aula que nós tivemos hoje. Fica conosco neste dia e que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Desejar o bem, até mesmo para quem nos deseja o mal. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.